Em 6 de julho de 1945, nasceu Antônio Francisco de Jesus, mais conhecido como Antônio Saracura. Nasceu e cresceu no povoado de Terra Vermelha, que fica a alguns quilômetros de Itabaiana, no agreste de Sergipe. Filho de família humilde, sendo seus pais agricultores, porém nunca foi apto ao trabalho de roça, pois então se dedicou aos estudos desde cedo. Começou sua vida profissional como jornalista e, mais tarde, para sobreviver, formou-se em Ciências Econômicas pela UFES, fez concursos e trabalhou em grandes empresas até aposentar-se recentemente. Atualmente, com 70 anos, ele já escreveu 4 livros e pretende continuar escrevendo as histórias que viveu e que seus Conta a antepassados lhe lenda, contou. conta minha mãe, que é quem deveria escrever os livros era minha mãe, porque ela sabe tudo sobre as festas, sobre as origens, sobre Matapuã, que Lampião passou por aqui. Nenhum livro fala sobre isso, nenhum livro, apenas os tabaréus do sítio Saracura conta. Um pequeno grupo, com Lampião à frente, veio e ficou arranchado ali na beira do riacho, Riacho das Flechas, durante uma semana. A família, uma parte foi para Itabaiana, os mantimentos, as coisas importantes da casa foram enterradas no pasto e debaixo das árvores do quintal, dentro de caixotes, porque se o Lampião chegasse não encontrava nada. Meu avô continuou na tenda, trabalhando o tempo todo e preparado para a chegada dos cangaceiros, caso viessem. Mas ele não... Os moradores do sítio dos Ferreiros e Saracura, localizados nos povoados Flechas e Terra Vermelha, respectivamente em Itabaiana, cidade do interior do estado de Sergipe, são os principais personagens do livro Os Tabaréus do Sítio de Saracura, do autor Antônio Saracura. O sítio Saracura, onde o autor viveu até seus 12 anos de idade, era um sítio de terras férteis para a agricultura, tinha cerca de 80 tarefas. A área em frente à casa era formada por uma mata fechada de candeias, juremas, araçás e marmeleiros, além de alguns tabuleiros que margeavam a lagoa. Ao lado direito da casa ficava o quintal, com algumas frutíferas como coqueiros, mangueiras e cajueiros. O tanque de lavar ficava ao lado esquerdo da estrada e a fonte de água potável ficava no pasto, à direita, num pequeno tabuleiro. Havia bois de carro, vacas leiteiras, gado de engorda e criação de galinhas. Nas viagens do sítio de Saracura ao sítio dos Ferreiros, cerca de 8 quilômetros de distância, são retratadas também as paisagens e costumes de outros povos, como Candeias, Bom Jardim e Pé do Veado. O sítio dos Ferreiros, mais para o noroeste da sede do município, pertencia a Tontonho, avô materno do autor. Era grande para os padrões do local. Ao chegar da Terra Vermelha, entrava-se por uma cancela ao norte da casa principal. Havia outra ao oeste, usada como saída para Itabaiana. A casa principal era um sobrado de madeira de 2 andares, com uma grande área externa embaixo e uma sacada em cima. Mas depois de um incêndio provocado por uma fagulha que voou da fornalha e queimou grande parte do sobrado, foi construída uma casa nova de alvenaria, não muito longe da primeira. Em torno da nova casa, pendendo mais para o sul, ficava o pomar. Além da casa principal, existia uma casa de farinha e uma tenda onde Tontonho trabalhava de ferreiro. O pasto era formado de uma mata rasteira com pés de jurema entremeados de tabuleiro, onde ficavam as vacas leiteiras e todo o gado. Havia 2 tanques cavados no pasto, um de beber e outro de lavar roupa e tomar banho. Ademais, tinha ainda amalhada uma área de terra de areia, fácil de trabalhar com a enxada, onde eram plantados os principais alimentos para o consumo. Foi a partir desses 2 sítios e de tudo o que Saracura viveu que surgiu a inspiração de escrever sobre os costumes daquele povo humilde que tem muitas histórias para contar. A obra relata histórias de povos de povoados do município de Itabaiana, mostrando que pessoas simples e humildes contêm recheadas histórias de seus costumes e culturas e buscam incansavelmente por uma vida digna. Tinha direito da palmatória. Então, me perguntou lá umas letras, umas coisas, eu pequenininho, não sabia.
Ela pegou a palmatória e caminhou para mim. A casa tinha você não sabe. Apesar de romancear a infância do autor, nas malhadas de mandioca de sua família nas terras de Itabaiana, termina retratando a infância de todo garoto que nasceu e se criou no sertão. A verdade fundamental por trás da família criada nos povoados de Itabaiana, esteio da narrativa, diz respeito à descoberta do tabaréu disfarçado nos modos civilizados do próprio leitor. Não é um elogio, na verdade. Tabaré era uma ofensa. Agredia a gente que era menino do interior, quando ia para a cidade, que a molecada da periferia, às vezes que tinha mais necessidade do que a gente, passava mais fome do que a gente. Aí os moleques da periferia gritavam, ô Tabaré, aquilo ofendia a gente pra caramba. Usa símbolos e personagens de um ecossistema e de um encantamento alentador da mãe natureza. Faz os leitores se transportarem para épocas e situações que também podem caber no passado de cada um que conhecer o clima da vida rural. A paz contemplativa, a presença da roça, do pote, do candeeiro, da rede, inclusive a de pescar, o canto dos grilos, na maioria das vezes, vale mais ser tabaréu que um civilizado. Sinto muito orgulho de ter nascido aqui, de ter me criado aqui, de ter vindo aqui a esse mundo maravilhoso, apesar de um pouco abandonado agora, porque a cidade ofereceu vantagens maiores aos seus moradores, mas aqui é onde está o meu coração. E daqui desse lugar é de onde saem as histórias que eu conto nos meus livros, nos que eu escrevi até agora e nos que eu vou escrever até o fim da minha vida.